E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro, e começamos a semana com uma notícia muito boa. O desgoverno Lula acaba de sofrer a sua primeira derrota. Sim, meus amigos, o senador Marcos Duval foi responsável por isso e trata sobre uma questão envolvendo o direito à legítima defesa, seja da vida ou do seu patrimônio, né? Então, uma questão importante envolvendo os CACs e o armamento, né? Posse de arma de fogo, e nós sabemos o seguinte: todas as ditaduras que se instauraram ao longo da humanidade, ao longo da nossa história, melhor dizendo, elas foram precedidas de campanhas de desarmamento, e foi assim no Brasil também. Então, o Lula, quando assumiu o seu primeiro mandato, em 2003, uma das primeiras coisas que ele fez foi impor o Estatuto do Desarmamento. E por que eu digo impor? Porque houve depois um referendo a respeito das armas. Então, o povo votou que gostaria de manter o seu direito à posse de arma, o seu direito à legítima defesa, né? Porque como é que você vai defender o seu direito à vida, que é um direito natural, né? É anterior ao direito constitucional, se você não tem armas, se você não pode ter uma arma na sua casa para se defender de um possível invasor, por exemplo, ou defender o seu patrimônio, principalmente em propriedades rurais, né? Pois é, esse referendo ele foi simplesmente desrespeitado pelo PT, pela esquerda. Por isso, esse Estatuto do Desarmamento foi imposto. E agora, quando esse desgoverno assumiu de novo, já no dia 1º, o Lula assinou um decreto revogando ali alguns direitos relacionados à posse de arma e munição, aos CACs principalmente, né? Então, vejam só a matéria que saiu aqui, é do início do ano, mas alguns desdobramentos precisavam acontecer para que a gente realmente pudesse bater o martelo e cravar, olha, nós derrubamos aí essa primeira medida do governo Lula. E assim foi, né? Então vejam só. Senador Marcos Duval consegue impor primeira derrota do governo Lula no Senado e assegura armamento e munições aos CACs. Vejam só. Então, o senador pelo Espírito Santo, Marcos Duval, conseguiu dar ao governo Lula sua primeira derrota. Ele fará cair o decreto número 11.366, assinado pelo petista no dia 1º de janeiro de 2023. Veja como é uma pauta muito pesada, né? Muito, digamos, forte para a esquerda, que é essa questão do desarmamento. Uma das primeiras medidas, já no primeiro dia de desgoverno, é que eles assinam aí, suspendendo, né, alguns direitos. Que olha só, que suspende o registro para aquisição e transferência de armas e munições no uso restrito de caçadores, colecionadores e atiradores e particulares, né, que são os CACs. Suspende os novos registros de clubes e escolas de tiro e suspende também novos registros de caçadores, colecionadores e atiradores, né? Então, basicamente, quem gostaria de ser CAC e ainda não tinha feito o trâmite legal por conta financeira ou por qualquer outro motivo, não poderia a partir de 1º de janeiro, né? Agora essa medida acaba de cair, né? Graças a Deus. Duval apresentou no Senado um projeto de decreto legislativo, um PDL, que previa a suspensão da imediata do governo federal, né? Da medida do governo federal, perdão. Prevendo uma derrota na casa, representantes do PT procuraram o senador. Olha que interessante isso aqui. Ele mesmo fez questão de tornar público a aproximação do petista. Então vejam só, tem muita gente aí desconfiando do senador Marcos Duval. Claro, com razão, né? A gente deve desconfiar de todo e qualquer político, sobretudo alguém que foi mais ligado ao centrão do que à direita, né? Mas vejam só. Eu vi algumas pessoas falando, questionando, melhor dizendo, né? Por que a esquerda não tá batendo no senador Marcos Duval? Por que o sistema não tá batendo nele? Porque ele tá encabeçando ali a CPI para investigar os atos do dia 8. E a gente sabe que se a gente investigar a fundo realmente o que aconteceu no dia 8, quem foram os financiadores daqueles infiltrados, a gente vai chegar a pessoas muito poderosas e provavelmente, através dos indicativos aí, ligados à esquerda, né? Então a gente sabe que o Lula, o PT, o establishment não quer que essa CPI saia do papel, porém ela está ganhando força e é o Marcos Duval que está encabeçando ela. Só que as pessoas estão questionando, se o Marcos Duval está encabeçando essa CPI, por que o sistema não está batendo nele? Por que a esquerda não está batendo nele? Porque a gente sabe, meus amigos, o seguinte: bater num senador não é tão simples assim quanto bater num deputado, né? Em termos de representatividade, de poder político, o senador tem muito mais do que um deputado. E a gente sabe que é do Senado a atribuição de julgar ministros do STF.
São os únicos que podem fazer alguma coisa, né? Que podem pautar impeachment, fazer convocação, que é diferente de convite e tudo mais, né? Então, para um senador que não tem rabo preso, digamos assim, ou que não tem interesses diversos, né? Na outra casa, que não vamos nominar aqui, é muito difícil bater nele, né? Parece ser o caso do senador Marcos Duval. Além do mais, vejam só, ele tornou público que o PT procurou ele para tentar barrar em off esse projeto de decreto legislativo. Veja, se ele realmente tivesse alinhado com o sistema, alinhado com o PT, ou tivesse interesses obscuros por trás disso, ele simplesmente ele não teria trazido a público essa informação de que o PT procurou ele, né? Então, parece que ele realmente está alinhado com esse anseio da sociedade, com esse direito legítimo da sociedade, que é o direito à legítima defesa, né? Como eu falei antes, como é que você vai defender a sua vida se você não tem ali meios para isso? Ou defender a sua propriedade, né? Então, arma se trata disso, direito à legítima defesa, direito à vida, tá? Então, realmente parece que ele está alinhado aí com os anseios da sociedade, ou pelo menos no que indica aqui o direito à legítima defesa. Se ele realmente tivesse interessado em se aliar ao PT ou ao sistema, ele simplesmente não teria dado continuidade a esse projeto de decreto legislativo e teria escondido o fato de que o PT procurou ele para tentar articular aí, para barrar esse PDL dele. Não foi o caso, ele expôs isso, tá? Então, um ponto interessante que a gente tem que levar em conta, tá? Abre aspas, podemos avisar aos CACs que após a apresentação do meu PDL para assustar os decretos de Lula, o PT me procurou e nos reunimos. Resultado, consegui fazê-los recuar. Excelente, né? O parlamentar afirmou também que terá uma reunião com o ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, para fazer o anúncio oficial. Restringir os CACs foi uma das promessas de campanha de Lula. O recuo inesperado pode abrir precedentes para que novas pautas governistas caiam. Isso é excelente também, tá, meus amigos? E a notícia é tão boa que vai ao encontro do que eu falei antes, né? A questão da CPI, que o Marcos Duval está encabeçando, é um bom indicativo de que ela realmente vai para frente, porque se de fato ele conseguiu derrubar essa pauta que é tão cara para o PT, né, que já no dia 1º eles assinaram esse decreto aí, porque realmente eles querem ir contra os CACs, né? Ir para cima dos CACs. Se eles não conseguiram barrar essa aqui sequer, vocês acham que eles vão conseguir barrar a CPI, que é de interesse de uma parcela maior ainda da sociedade? Eu acho que não, né? Então isso é um bom indicativo para nós, um bom indicativo para o povo de bem, que vislumbra aí nessa eleição do Senado, que vai ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro, um fiozinho de esperança, tá? Então, volto a dizer, a gente tem que pressionar aqueles senadores que estão indecisos para que votem ou em Rogério Marinho ou em Eduardo Girão para a presidência do Senado. Um movimento que a gente deve realmente reforçar, né? Pacheco, não à reeleição de Rodrigo Pacheco, porque se isso acontecer, a coisa vai ficar muito mais difícil do que já está, né? Então, é isso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Me siga em todas as redes sociais, inclusive no Rumble, tá? Uma plataforma aí alternativa que eu vou começar a postar os vídeos lá também. Caso a gente seja censurado aqui ou no Facebook, né? A gente tem aí mais uma alternativa para nos comunicarmos, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.